Sejam muito bem-vindos ao último episódio da nossa websérie Entre Vidas e Lembranças. Encerramos essa jornada com uma conversa especial sobre um tema que atravessa culturas, religiões e gerações, que é a vida após a morte. Hoje, reunimos líderes de diferentes crenças para compartilhar suas visões e reflexões sobre o que acontece quando deixamos esse plano. A diversidade espiritual é uma das maiores riquezas do nosso país. Estamos honrados aqui em receber hoje o Padre Ricardo, o Pastor Djalma, a ministra Maria Raimunda de Melo Matos e o Pai Jonathan de Xangô. Muito obrigada por estar aqui conosco para a gente falar sobre esse tema tão importante que é a vida após-morte. Eu gostaria que vocês se apresentassem um pouco para as pessoas que estão nos assistindo. Agradeço o convite, a oportunidade. Sou Padre Ricardo, sou padre e sacerdote da Arquidiocese de São Luís. Também tenho formação em psicologia e atualmente ainda sou professor também de filosofia também. Agradeço. Eu sou Babalorixá, Pai Jonathan de Xangô, líder do Ilê Axé Jobá de Baru, e também do Centro de Quimbanda, do Estado do Maranhão. Estou como diretor da Federação de Umbanda do Estado do Maranhão, do Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira, que é o CENARAB, e da CONEM, Coordenação Nacional de Entidades Negras do Brasil. Sou fundador da primeira Casa de Apoio às Vítimas de Crimes de Intolerância Religiosa do Brasil. E agradeço essa oportunidade. A gente agradece. Pastor. Olá, Dona Paula. Olá, todo mundo. Eu sou o Pastor Djalma, e sou formado em Teologia, que é o que me conferiu a ordenação ao Ministério Pastoral pela Convenção Batista Nacional. Sou pastor de uma igreja, vou fazer já 20 anos, a Igreja Batista Nacional Avivamento. E além da formação em Teologia, sou formado em Psicopedagogia Clínica e Institucional, aconselhamento e cuidado pastoral e também em psicanálise. Eu sou Maria Raimunda de Melo Matos, hoje eu tenho 38 anos de membro da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Durante essa trajetória nós fizemos inúmeros cursos aprofundando nessa doutrina messiânica. Estou na função de coordenadora de expansão da Igreja Messiânica do Maranhão, e assumo como responsável a unidade da Igreja Messiânica no Maiobão. Para muitas pessoas, a ideia de uma vida após a morte é um consolo e um mistério. Quero começar pedindo que cada um de vocês compartilhe de forma breve como sua fé e tradição espiritual enxerga a existência após a morte. Então, na doutrina messiânica, a gente entende que a vida após a morte é uma oportunidade, para que a pessoa, nesse outro plano, ele continue purificando, as suas máculas. Ou seja, a gente compreende que, pela vontade de Deus em perdoar o ser humano, ele dá a oportunidade de que a pessoa, mesmo passando para o mundo espiritual, continue no seu processo de purificação dos seus pecados, para que, quando ele tiver, como a Igreja Messiânica acredita na reencarnação, quando ele tiver que reencarnar, ele já reencarne como um espírito mais elevado, mais purificado, e por isso ele tenha uma vida feliz. Tá? Se caso o espírito encarnar ou reencarnar muito cedo por conta do, do apego dele próprio à vida material, da própria família, então ele tem prejudicado esse processo de purificação e pode não ter uma vida muito feliz, na próxima vida. E também, cultos que são oferecidos para os espíritos por familiares, cultos oferecidos de coração, com o objetivo de ajudar no processo de purificação e evolução daquele espírito. Esses cultos, eles aceleram a purificação do espírito e, no retorno desse espírito, ele também tem grande chance de ser feliz. Sobre a concepção da vida após a morte, a gente tem que entender que a concepção da vida, segundo o que a Bíblia diz,
está em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus disse assim, façamos o homem à nossa imagem. Então foi no 6º dia que Deus criou Adão e Eva. Até então ele havia criado todos os animais, mas o homem ainda não tinha sido criado nem a mulher. E então quando Deus diz façamos, é a única referência na Bíblia que fala a respeito de trindade. E como é que pode? Deus é um, mas ele dizendo façamos, é porque aqui está envolvido a trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Deus pega o barro, em Gênesis 2,7, diz assim, Deus formou então o homem, Adão, do pó da terra e soprou nele fôlego de vida, era só apenas um monte de barro. Tanto é que a ciência diz assim, que comprovado já cientificamente que nós, em nosso corpo, temos cálcio, ferro, fósforo, magnésio, potássio, tudo que está presente na natureza está presente no homem. Então, a própria ciência comprova o que a Bíblia diz. E aí Deus, então, pega esse barro, sem vida, faz um boneco e ele sopra nele o Espírito. Então, esse barro é a primeira parte, que é a parte material. A segunda parte é a parte espiritual, que é o sopro de Deus. E aí, para ele ter vida, falta a terceira parte, que é a alma. Então, para a gente entender a vida após a morte, a gente tem que entender essas 3 partes que é constituído o ser humano. É o corpo, um espírito dado por Deus e uma alma. Quando o final da vida chega, lá em Hebreus, no capítulo de número 9, versículo 27, diz assim, a todas as pessoas está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Então, quando a vida acaba, segundo aquilo que a Bíblia diz, imediatamente o corpo vai para a sepultura, que aí muito bem o Salvatório cuida muito bem disso, né? Essas homenagens que são feitas, né? Muito lindo tudo aquilo lá como forma de pós-morte, de homenagem, de honra, um local para as pessoas poderem visitar. Isso é bíblico, a Bíblia diz que as pessoas faziam túmulos, né? Túmulo de Abraão, túmulo de José, eles faziam peregrinações e honravam a memória daquelas pessoas naqueles túmulos. Então, a parte física fica lá. Já o Espírito que Deus soprou, desde quando ele soprou lá em Adão, volta para Deus. E a alma, que é a parte da consciência, fica também consciente, mas no nível não terreno, mas no nível agora espiritual. Então, isso é o que acontece após a morte. Para nós, né, como a gente lida a vida após a morte, a gente acredita também nessa religião de matriz africana, na reencarnação, certo? E esse espírito, esse corpo, ele tem uma preparação, o corpo, quando morre, né? A gente prepara esse corpo para o sepultamento e o espírito, ele sobe para uma preparação, certo? Depois dele preparado, há uma evolução. Só após essa evolução é que ele pode reencarnar, né? Então ele tem um processo, né, de rituais, né, de orações, de oferenda para Egum, que Egum na nossa religião é espírito, é alma, né, para que essa alma seja preparada, para que essa alma seja evoluída, para depois ela reencarnar em outro plano já com uma alma evoluída, para ter uns caminhos melhores do que já teve aqui na Terra. É interessante escutar, né, uma alegria, também enriquece também nosso conhecimento. Para a Igreja Católica, a vida, primeiro, é biológica, é um fator biológico. Aqui iniciamos também o dom da eternidade, a vida eterna, que o próprio Cristo nos oferece e apresenta para nós em João capítulo 14, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a vida iniciamos aqui e com a morte, com a passagem, nós iniciamos a totalidade, a consumação da vida eterna. Para a fé cristã católica, nós passamos para um momento que é a ressurreição dos mortos. Vivemos para a eternidade e para esse encontro definitivo com Cristo, nós iniciamos também o julgamento final, o juízo final. Para o juízo final, aqueles que tiveram a sua dedicação na vida, né, viveram a caridade, souberam enxergar Cristo nos irmãos, naqueles que encontram, que passaram pelo processo de serem purificados, justificados por Cristo, caminho da santidade, são direcionados, são acolhidos por Cristo na vida eterna,
no céu, no paraíso, para onde a gente acredita e a gente deseja estar. O segundo momento, pela catequese da Igreja Católica, nós temos o purgatório, que é a sala de entrada para o paraíso. Então, algumas falhas, algumas impurezas necessárias para serem purificadas acontecem neste momento. Não é condenação, é apenas preparação, que nós dizemos lavar as vestes no sangue do Cordeiro. E aqueles que, por uma decisão pessoal, uma escolha pessoal de vida, não optaram por escolher o caminho de Deus, o caminho da caridade, mas tomaram outras direções e não se deixaram ser tocados, nós temos a direção que é a condenação eterna, né? A questão, o afastamento eterno de Deus, que nós dizemos que é o inferno. Né? Então, pela fé católica, a partir das Escrituras e da catequese, o pós-morte, né, a minha experiência pós-morte se dá após o julgamento para essas três direções. Né? Agora, aqueles que estão ao meu redor contemplam a minha morte. Né? Então, o que fica para aqueles que permanecem e que, quando contemplam a minha morte, também podem ver a finitude da vida. E podem perceber que é muito pouco e que a passagem oferece algo maior, que é a ressurreição que o Cristo oferece e a vida eterna. Então, depois de todas essas explicações, eu queria entender um pouco como são os rituais de passagem em cada uma das religiões de vocês. Eu gostaria de começar com o Padre Ricardo. Os rituais, em todas as dimensões, eles são importantes, até de forma preparatória, também de nos introduzir para uma realidade que se aproxima. Espiritualmente, a Igreja Católica, para aqueles que estão na agonia da morte, na iminência da morte, nós temos o sacramento que é chamado a unção dos enfermos, que não é só para aqueles que estão morrendo. É para os enfermos, os abatidos, aqueles que passam por algum processo humano. Antigamente nós tínhamos o termo a extremunção, que era concebido para aqueles que já estavam na agonia da morte e na passagem iminente para, né, a vida eterna. Então chamava-se o sacerdote celebrava o sacramento da extremunção, hoje a unção dos enfermos, e com a oração auxiliava espiritualmente o fiel para a sua passagem. Hoje nós temos a família solicita, nós vamos ao lar ou ao hospital, ministramos a unção dos enfermos e é sempre um mistério o dom da vida e a nossa passagem também. Então, com a passagem, com o falecimento do fiel, da pessoa, nós temos alguns outros ritos também que, além de somar como intenção e comunhão e intenção para os falecidos, também ajudam também aqueles que continuam a permanecer fiéis no seu itinerário espiritual. Né? Primeiro, a oração pelos falecidos. Na tradição da religiosidade popular, culminou a segunda-feira como o dia de rezar pelos mortos. Então, muitos têm a devoção pelos falecidos em dia de segunda-feira, né? Então, no qual a própria família ritualiza com alguns gestos essa intenção pelos seus entes queridos que já faleceram. Acender uma vela, rezar alguma oração específica pelos falecidos. Nós também temos, junto ao momento de partida, à morte, ao velório, conhecida que nós chamamos de sentinela. Em algumas realidades nós temos os benditos, né, os ritos fúnebres, que na religiosidade popular também muitos, né, trazem as cantorias pelos seus falecidos. Mas naquele momento nós temos também o ritual das exéquias, que o padre chega, faz o ritual da despedida junto com a família, reza junto com a família, né, celebra este momento também que
é rito de passagem, rito também de conforto para aqueles que permanecem, porque aqueles que partem concluíram sua missão e aqueles que continuam sua missão. E é importante, além da fé, manter a esperança na certeza que aqueles que continuam também têm um propósito, têm um sentido para a vida. Então, quando o corpo chega ao terreiro, né, nosso vilê, nós começamos um novo ritual chamado de tambor de corpo presente. Né? Quando é um adepto, um filho, um abatazeiro, né, ele tem um ritual específico, certo? E quando é o sacerdote da casa, a mãe ou o pai, né, aí o ritual é um ritual mais avançado, mais fino, porque os tambores eles vêm ao chão, como respeito àquele sacerdote da casa, a urna funerária vai ao chão também, né, e a gente começa todo esse tambor. Quando tem a saída para o sepultamento, temos um novo ritual, né, até a chegada desse corpo no carro funerário. Ou seja, sempre a gente vai com o corpo andando na rua, né, até a próxima esquina, a próxima encruzilhada, que a gente chama de encruzilhadas, que é um encontro de ruas, né, onde lá a gente faz um ritual. Após ele chegar ao cemitério, nós temos outro ritual, que são as preces, são as orações, para que esse corpo desça na cova, né? E a gente tem todo um procedimento também de oferendas que é depositada dentro dessa cova. Após isso, nós começamos os rituais fúnebres, o ritual de luto, né? Quando é filho de santo, abatazeiro, normalmente esses rituais, eles vão até 3 meses. A casa, ela para todos os rituais, os cultos, os toques durante 3 meses, né? E aí, durante os 7 dias, temos obrigações. Durante 7 dias, todos os filhos da casa, eles dormem no chão sagrado desse terreiro, né, com seus lençóis brancos, em respeito àquele adepto que se foi, certo? Quando é o dono da casa, quando é o pai de santo, quando é a mãe de santo, né, o babalorixá e lorixá, né, e aí esse luto ele se estende durante 1 ano. É o ano que esta casa não toca, é um ano que essa casa não tem rituais abertos, e sim as firmezas da casa, os filhos, são as velas, os pontos, esses continuam, que são rituais fechados na casa. Mas os rituais abertos, com toque, festas, né, as gírias que a gente chama, né, que a gente chama tambor, né, a gente chama gíria. Essas todas são suspensas, né, todos esses tambores, eles são cobertos durante 1 ano, e após 1 ano se acontece o ritual de axexê, né, que aí é o último ritual do pai de santo ou do filho de santo. Né? Quando é o filho de santo, nós podemos fazer esse axexê durante 3 meses. Quando é o pai de santo, 1 ano. Esse axexê, ele é um ritual onde as vestes sagradas, onde as guias, né, elas são feito um procedimento, né, porque o dono da casa não pertence mais ali, né? Então essas vestes todas, essas coisas do pai de santo, eles são despachados, né, nesse ritual de axexê. Se a casa for continuar, esse axexê, após isso, vira para um outro ritual chamado tambor de alegria, né? Aonde outra pessoa vai assumir essa casa. A mãe pequena, o pai pequeno, aquela pessoa que o pai de santo preparou para que continuasse o seu legado aqui na terra, né? Não tendo uma pessoa, aí esse axexê ele muda, né? Aí nós vamos fazer um axexê para fechar esta casa. Ou seja, esse espaço sagrado ele deixará de existir, não vai ter toque. Então vamos fazer um ritual com os tambores, fazer um ritual com assentamento, que é o principal assentamento da casa, a principal obrigação do terreiro é o assentamento. Ele fica no centro da casa, né, onde está toda a força daquela casa. Então a gente retira esse assentamento, os tambores, tudo, né? Após tudo isso, né, quando o pai não vai ficar ninguém na casa, a gente chama a família carnal,
e diz que o espaço sagrado já está liberado para entregar para a família carnal. Quando vai continuar, não, o ritual é somente as vestes sagradas, as guias, né, as coisas que pertenciam ao Pai de Santo. Alguns santos da casa, né, os assentamentos dos orixás dele, dos caboclos, dos inquices, dos exus, esses são desapegados. Né? E é assim que a gente trata os rituais. Então, segundo o que a Bíblia diz a respeito desse ritual de passagem, tem duas observações aqui para a gente observar. Tem, primeiramente, o ponto de vista físico e tem o ponto de vista espiritual. Então, para que a gente não fique divagando o que a gente acha, vamos para a Bíblia. A Bíblia fala a respeito desse ritual de maneira física. O melhor exemplo que a gente pode colocar aqui é Jesus. Porque Jesus morreu e Jesus passou por essa morte física. E segundo o que a Bíblia diz aqui, quando Jesus morreu, né, ele morreu justamente numa sexta-feira, quando nós celebramos aqui a questão da Semana Santa, a Semana da Paixão, e aí ele morre numa sexta-feira. E para o judeu, não poderia ficar de um dia para outro na cruz ali morto. Então Jesus, ele é retirado daquela cruz antes das 6 horas da tarde, só que Jesus não tinha um plano funerário, Jesus não tinha um salvatório da época. E aí a Bíblia diz aqui, em Mateus capítulo de número 27, versículo de número 57, diz assim, que já vindo o final da tarde, chegou um homem rico, chamado José de Arimateia, que também era discípulo de Jesus. Então esse homem era um senador honrado, ele pagava o plano funerário dele em dia, e ele tinha uma caverna, que naquela época os túmulos eram feitos em cavernas, tinha uma caverna muito bonita, que ele não queria ir para lá tão cedo, e então ele emprestou aquele túmulo para Jesus, né? Também Jesus ia ressuscitar ele, daí ia poder usar ele, né? E aí Jesus é colocado naquele túmulo. Então esse aí é o ritual físico. Quando a pessoa é colocada nessa parte física, e aí também vamos por dias de hoje, ela é colocada num túmulo, né? No caso, especialmente aqui o Salvatório, que cuida muito bem de todo mundo, é colocado nessa parte física. Depois dessa parte física, a gente se concentra, como fé evangélica, que crer na Bíblia, a cuidar principalmente agora das pessoas que estão vivas, porque aquele que partiu, segundo a Bíblia, Hebreus 9:27, está declarado, morreu uma só vez, depois disso segue seu juízo. Então, por ele que partiu, a gente não pode mais fazer nada. Agora, devemos fazer pelas pessoas que estão vivas e também honrar a memória do morto. Para as pessoas que estão vivas, a gente faz o culto com o corpo, aonde ele é velado. Jesus não tem a oportunidade de ser velado, porque foi essa passagem justamente do sábado para o domingo, e também por questões religiosas, ele já foi logo colocado na tumba, na sepultura. Mas em todos os outros casos bíblicos, a gente observa que quando morria alguém, eles mandavam chamar o profeta, mandavam chamar o sacerdote, mandavam chamar o pastor, e então procedia uma cerimônia. Essa cerimônia, segundo a Bíblia, era feita com orações, com louvores, apesar que é muito difícil cantar nesse momento pela tristeza, mas a gente celebra não a alegria de não estar com aquela pessoa, mas a alegria que tivemos de desfrutar da vida dela, e graças a Deus hoje em dia a vida está mais longínqua, né? Tem pessoas que morrem aí com 100 e poucos anos. Agora recentemente lá na igreja morreu uma pessoa com 106 anos, chamado Cabo Chico. Ele era da polícia, se aposentou, 106 anos. E a esposa dele tem 96 anos. A gente pergunta para ela, e dona Alceste, essa senhora já quer? Ela disse, não, meu filho, quero ficar aqui mais um tempo. Né? Então, tem essa questão da passagem do ritual do morto para as pessoas que estão lá. Então, a gente traz uma palavra de conforto, traz os louvores. No meio daquilo também há choros. Em João, no capítulo 11, no versículo de número 15, diz assim, 35, diz que Jesus chorou. Então, claro que mesmo a gente sabendo que aquela pessoa está com Deus, mas a gente chora, a gente se emociona, a gente entristece, tem pessoas que não conseguem falar. E aí, nessa hora, a gente trata principalmente com essas emoções das pessoas. Depois que ela é sepultada, a gente faz também um culto em homenagem àquela pessoa. Lá na igreja a gente faz isso. Apesar que alguns até acham um pouco disso que está dentro da religiosidade, mas é uma forma da gente honrar também a pessoa. Honramos ela em vida e honramos ela em morte. Geralmente esse culto pode ser alguns dias logo depois do sepultamento, onde também nós vamos cantar louvores, fazer homenagens, honrar a família,
Às vezes a família pode até mesmo preparar uma camisa em homenagem para aquela pessoa para ir. E ali são feitas orações em favor da família. E depois a igreja em si, os irmãos ficam visitando aquela casa, para dar uma força especificamente para orar por aquelas pessoas, para amparar, porque o pós-luto é bem difícil. Porque a pessoa olha para casa, para todo lado que olha e não vê aquela pessoa. Então nós tratamos especificamente daqueles que estão vivos e oramos para que Deus conserve em bom lugar aquele que já partiu. Pastor, pegando um gancho aí da sua fala, eu queria perguntar para todos vocês justamente essa conexão dos que ficaram com os que partiram, né? Esses rituais de oferendas, como que essas pessoas que ficaram, que estão enlutadas, podem homenagear ou rememorizar, né, seus entes queridos, como se dá isso nas religiões de vocês? A gente tem um cuidado específico com todos eles, principalmente com os filhos biológicos, né, com a mãe, com o pai, né, sobre esse um ano, quando o sacerdote falece, nós temos esses rituais. E a gente tem o acolhimento desta família, né, tanto da família espiritual, que são os filhos de santo, como a família carnal, né? Porque não vai ter mais o físico, né? E isso alguns desenvolvem depressão, né? Síndrome do pânico. E aí cabe nós, os sacerdotes, né? Com o dom que Deus nos deu, né? De acolhimento, né? Então a gente tem esse acolhimento nessas oferendas, nesses rituais, nesses cânticos, né? Sempre a gente traz cânticos dos orixás e de caboclos, como pretos velhos, que são as correntes que acolhem, né? Não é as correntes dos pretos velhos, acolhe essas pessoas. Então, a gente tenta amenizar aquela dor, que não é fácil, né? Mesmo que a gente possa falar tudo, né? Mesmo que os adeptos, tanto a família carnal e espiritual, tenham a certeza que há vida após a morte, há uma reencarnação, esse espírito vai estar numa preparação de evolução, né? Mas quem fica aqui tem esse sofrimento. Então, como nós entendemos que existe a lei do espírito precede a matéria, uma das leis divinas, a gente compreende que mesmo o espírito tenha passado para o mundo espiritual, né, a partir da morte, ele continua essa conexão com a sua família material. Para nós, ele apenas perdeu o corpo físico, mas ele levou a alma, a consciência. Então, ele sabe quem são os filhos dele, quem são os pais dele, né, os bens que ele deixou, o legado da vida dele material. Então, a morte não corta isso com a família, tá? Então, essa comunicação, ela continua. A família material, ela é acompanhada pela igreja, no sentido da gente dar todo o apoio para que, nesse momento do luto, né, ela, em vez de ir para a lamúria pela perda do seu parente, ela vá pela gratidão, exatamente pelo legado que o parente, né, deixou, né, pela missão daquela família durante tantos anos, naquela vida, né? E a gente ajuda, vai para casa da família, faz reuniões, ajuda a pessoa a fazer o acompanhamento através dos cultos, né? Então, a gente dá todo um apoio para a família. Como membros da Igreja Messiânica, né, a gente também orienta sobre as práticas religiosas. Por quê? Se o descendente ele serve a Deus através do bem, da verdade, do belo, então esse reflexo, né, dessas práticas da família viva, ela entra no mundo espiritual como uma forma de levar luz, de levar paz, de deixar aquela pessoa tranquila, porque a família está bem. Não é? Se a família aqui material está bem, né, o espírito também tem
paz para continuar o desapego da vida material e seguir sua trajetória espiritual, né? E a gente entende, também orienta, de que não se tem, não é, um momento para fazer as homenagens aos nossos antepassados. A gente sempre sabe que o nosso cotidiano, né, com a nossa retidão com relação à vontade de Deus, ao plano divino, né, isso já é uma homenagem aos nossos antepassados. Como eu acabei de dizer, é importante que a família que fica, né, ela crie uma condição de que essa família seja uma família sincera, honesta, pratique o bem, né, como homenagem aos seus antepassados, né? Ou seja, não vou envergonhar os meus antepassados, meu pai que me ensinou a ser honesto, fazer as coisas certas, né, amar meu próximo. Quando eu entro por um caminho diferente, então, com certeza, eu vou estar, não é, aí, contrariando aquilo que ele me ensinou, né? E se eu sei que ele continua a sua vida espiritual consciente, né, porque na nossa doutrina messiânica, a morte não é o fim e nem corta a relação, tá? A morte é uma passagem, uma outra oportunidade, né? Nascendo e morrendo, nós estamos num processo de evolução. É assim que a gente entende. Historicamente, o Império Romano utilizava a morte como arma para calar os inimigos. Então, eles utilizavam, perseguiam os inimigos, matavam para calar e amedrontar aqueles que eram contra o Império. Como os cristãos, os primeiros cristãos da igreja primitiva, eles anunciavam a Cristo como Senhor e não o imperador como Senhor, o Império começou a oferecer o martírio dos primeiros cristãos, a igreja primitiva, né? E os cristãos, sendo martirizados, viviam a sua fé e louvavam a Deus em meio à morte. E para aqueles que ficavam, a morte não era mais uma arma de amedrontar, mas era uma arma de enfrentar o mal. Então, por isso, desde a igreja primitiva, a morte ela tem um novo significado, né? Para a vida toda, a gente dá significado para tudo. Então, ressignificar a morte e transformar o luto, permanece a saudade, que é a palavra que no nosso português é a palavra mais hábil, né? Em outra língua não existe, para demonstrar gratidão por aqueles que nos precedem, por aqueles que faleceram, por aqueles que já não estão mais aqui, mas vivem em nosso ser. E o luto, ele cede a dor para a manifestação da fé, né? E como pela fé, né, a morte ela não nos torna mortos, mas nos prepara para a vida eterna. Então, pela fé da Igreja Católica, a gente se comunica com os mortos, não com os mortos, mas com os vivos. Por isso que nós formamos comunhão, né? Porque o Deus, o próprio Cristo diz, Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos. Eu queria então, para finalizar, que cada um de vocês deixe uma mensagem de conforto para essas pessoas que estão enfrentando a dor do luto, né, a perda de um ente querido. Então, qual a mensagem final que vocês deixariam para essas pessoas? Começando aqui com o pastor Djalma. Muito bem, Paulo. A gente se solidariza, né, com a dor dessas pessoas, porque todos nós aqui já perdemos alguém ente querido. A gente sabe o quanto que isso é difícil, né? O quanto que essa partida é tão dolorosa, a gente se desprender daquela pessoa e saber que não mais teremos ela aqui no mundo físico. Nós, segundo a Bíblia, segundo aquilo que nós acreditamos nesse momento, que eu queria deixar para essa pessoa que está passando por isso, diz lá que queria deixar o ensinamento de Jesus, quando ele disse em João, no capítulo 1 de João, no versículo de número 12, que diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então Jesus, ele deseja que você receba ele no seu coração como Senhor e Salvador e que você creia nele. A gente crê com o coração e recebe da nossa vida e declara o arrependimento. Foi isso que Jesus fez com aquele ladrão que estava lá na cruz.
havia 2 ladrões, um à direita e um outro à esquerda. E naquela época, o Império, tratando aqui de dados históricos, o Império Romano, ele castigava os piores criminosos da época à morte de cruz. Porque não era como a gente viu ali no filme daquela maneira bonitinha, não, era muito mais terrível. Eles eram pendurados naquela cruz, eram crucificados, e ali eles ficavam, tinha gente, Jesus morreu num dia só, porque foi muito chicoteado, enfim, um peso espiritual também. Mas ali tinha pessoas que resistiam 3, 4 dias, sem comer, sem beber, sem ir no banheiro, pegando sol, pegando chuva, era um sacrifício enorme. Então, aqueles 2 que estavam ao lado de Jesus eram criminosos. E um deles zombou de Jesus e disse, se você crê nele, salta daqui. O outro se arrependeu e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então Jesus confortou ele e disse assim para ele, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então quem está passando por uma dor como essa, saber que um dia você também vai partir. E que você possa partir estando com Jesus. Esse é o primeiro ponto que Deus deseja, estar preocupado com você, o seu lado espiritual. O segundo lugar que a gente tem que lidar, Paula, é com a questão emocional. Porque quando alguém parte, a gente sempre tenta encontrar um porquê. E esse porquê, às vezes, está em alguma atitude nossa que a gente se culpa. Se eu pudesse ter feito isso, essa pessoa não teria morrido. Tá? Também em relação à atitude da outra pessoa. Ele foi responsável por isso que morreu. E às vezes está numa atitude mais perigosa ainda, né? Que aqui tem colegas de outras religiões, é de se revoltar contra aquilo que você crê, de se revoltar contra Deus, contra aquilo que te deu a vida, contra o Criador da vida. E aí, então, essa pessoa revoltada com Deus, ela não vai ter discernimento. E em João, no capítulo 11, conta quando Jesus passou por isso. Marta e Maria chegaram para ele, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, o que elas estavam passando? Um problema emocional. Uma falta e uma carência emocional. Para você lidar com a morte e a perda do seu ente querido, trate a carência, além de espiritual, como eu já falei no primeiro ponto, mas trate da carência emocional. Porque você não deve assumir a culpa, nem transferir a culpa, mas entender que aquilo está na soberana vontade de Deus, que você não vai entender, mas um dia quando você chegar lá em cima, você pergunta para ele direitinho. Mas peça a ele força, peça a ele fé, para você continuar acreditando, vivendo, sonhando e seguindo em frente. Então, para aqueles que estão passando por um momento de perda do seu ente querido, nós, da doutrina messiânica, a gente orienta que, pela certeza de que você vai continuar ajudando essa pessoa, que você vai continuar ligada a ela, que você vai poder fazer por ela, talvez muito mais do que você fez quando ela estava em vida, porque se você nunca orou por ela quando ela estava em vida, você vai poder orar por ela agora que ela está no mundo espiritual. Então, eu acho que isso já conforta. Eu acredito que a saudade vai ter, todos nós teremos saudade, pela convivência, pela gratidão, pela afinidade, pelo DNA. Nós temos saudade das pessoas, mas a gente sabe que isso faz parte do plano divino. É preciso morrer para renascer, é preciso morrer para poder renascer. Então, eu acredito que vai ficar mais fácil, você vai conseguir passar por essa situação com mais compreensão, com mais consciência, quando você tomar essa atitude, puxa vida, eu posso continuar ajudando meu pai, eu posso continuar ajudando minha mãe, meu filho, eu vou orar por eles, eu vou servir a Deus, Se eu não tiver uma religião, uma organização que possa me acompanhar nesse servir, eu tenho que procurar. Para vocês que estão passando por esse momento difícil, de perda, eu oriento vocês, na certeza que seu ente querido está em um plano de evolução, está vivo no plano espiritual, tá certo? Olhando por vocês que estão aqui nesse momento. E aconselho vocês a procurar um sacerdote da religião que vocês achar que deve seguir para vocês poder tratar o luto, ter o acalanto, o conforto, um acolhimento,
e retifico que vocês estão passando. Esse ente querido de vocês está numa evolução, né, para um plano espiritual de evolução, para vir se encarnar, né, neste novo mundo, nesse novo caminho que vai ter. Tá certo? Então fica aqui meu axé e agradecimento e conforto a cada um de vocês nesse momento tão difícil. A morte, ela não tem a voz final, ela não é o ponto de chegada. A morte é passagem. O nosso ponto de chegada, de partida e de chegada é a vida eterna. Então, nós acreditamos que a morte não vai destruir aqueles que nós amamos. A morte não vai aniquilar, não vai apagar aqueles que nós amamos de algo maior que Deus nos oferece, que é a vida. E esse momento de despedida, de passagem, de despedida, de até um breve, de até mais para aqueles que nós amamos, eu gosto sempre de trazer, principalmente no ritual de despedida, nas exéquias, que é o momento de entregar aqueles que nós amamos nos braços de Deus. Trago a alegoria dos pais que têm criança de colo. A criança de colo só é entregue nas mãos de outros se os pais confiam. Se não confiar, a criança não sai dos braços daquele que cuidam. Então, este momento de despedida é um momento que nós confiamos aqueles que nós amamos nos braços de quem nós confiamos, que são os braços de Deus. Então, um momento de entrega, um momento de certeza que aqueles que nós amamos não foram roubados, não foram tirados, mas estão entregues nas mãos de Deus e ali fazem sua morada no coração misericordioso de Deus. Então eu queria encerrar a nossa websérie, essa temporada, agradecendo imensamente a presença do Padre Ricardo, do nosso pai Jonathan de Xangô, do nosso pastor Djalma e a ministra Maria Raimunda. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente consegue perceber aqui um respeito, uma convivência interreligiosa e estamos encerrando com uma reflexão tão importante, falando sobre a vida após a morte e todos esses rituais. Muito obrigada.